O objetivo dessa aula é compreender e determinar as coordenadas do vértice do gráfico de uma função no segundo grau. Título da aula: Vértice de uma parábola, parte 2. Se você não assistiu a parte 1 desse vídeo, já para aqui e vai assistir a parte 1, porque senão não vai entender nada do que a gente vai proceder aqui. No vídeo da parte 1 eu parei nesta parte aqui, ó. Eu estava mostrando esse gráfico aqui. A gente pode observar aqui que nesse gráfico a gente tem um ponto aqui que eu chamei de x do vértice e ele tem uma coordenada ali, y do vértice. Aí um ponto antes do x do vértice eu chamei de xv menos p e um ponto depois do x do vértice eu chamei de xv mais p, certo? E o xv menos p e o xv mais p são pontos, né, que em relação ao eixo de simetria são simétricos, certo? Lembrando que o eixo de simetria é uma reta que passa aqui no meio, né? Que eu até esqueci de desenhar ela aqui de novo, mas é aquela reta que divide a parábola aqui no meio, né? Então, se você calcular a distância, né, desse ponto até o eixo de simetria e desse até o eixo de simetria, eles têm a mesma distância, certo? Então, são pontos simétricos. E se você vê um outro jeito de ver esse ponto é simétrico, numa parábola, é que eles têm a mesma ordenada, certo? Bom, aí a gente viu que o y de p é igual ao valor da função no ponto xv menos p, né? Ó, xv menos p vale yp. E a gente viu também que o outro ponto yp é o valor da função no ponto xv mais p. De fato, ó, xv mais p tá lá, é igual yp. Então, aí com isso a gente concluiu que o valor da função no ponto xv menos p é igual ao valor da função no ponto xv mais p. Ambos valem yp, certo? Bom, efetuando os cálculos agora a respeito disso daqui, quando a gente calcula, né, ó, o valor da função no ponto, né, ó, quando a gente quer calcular o valor de uma função em um ponto, o que a gente faz? A gente pega esse ponto e joga na função, certo? Eu vou escrever aqui de novo para os senhores a forma genérica de uma função do segundo grau, né? Ó, ax quadrado mais bx mais c. Isso aqui é a forma genérica de uma função do segundo grau. Então a gente vai substituir os valores desses pontos aqui, ó, nesta função do segundo grau. Então vai ficar o valor da função no ponto xv menos p, eu vou tirar o x daqui e botar xv menos p. Então vai ficar a vezes xv menos p ao quadrado mais b vezes xv menos p mais c. Ó, coloquei aqui embaixo. Tá vendo? Ó, o valor da função no ponto xv menos p é axv menos p ao quadrado mais b vezes xv menos p mais c. Eu vim aqui na minha função, ó, que é ax quadrado mais bx mais c, tirei o x e botei xv menos p. Igual esse outro lado aqui, ó, o valor da função no ponto xv mais p, eu venho na função de novo, tiro o x e boto agora xv mais p. Então vai ficar a vezes xv mais p ao quadrado mais b vezes xv mais p mais c, certo? Só fiz aí a substituição, ok? Então agora o que a gente vai fazer? Depois de feita a substituição, a gente tem que fazer o desenvolvimento, certo? Como que a gente faz isso? Bom, a gente tem aqui um produto notável, ó. Em vez de você ter que abrir isso aqui, fazer aquela distributiva, faz de um jeito mais rápido e mais simplificado, certo? Então, xv menos p ao quadrado é o quadrado do primeiro, que é xv ao quadrado, menos porque aqui é um sinal de menos, ó, então esse sinal sempre obedece ao que está aqui. Menos duas vezes o primeiro, que é xv, vezes o segundo, que é p. Mais o quadrado do segundo, que é p. Então, p elevado ao quadrado, certo? bxv menos p eu copiei, mais c eu copiei, igual a vezes, a mesma coisa, ó, xv mais p ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais, ó, porque agora o sinal aqui é mais duas vezes o primeiro, certo? Que é xv, não é nem xp aí, não sei de onde que eu... cadê? É xv.
duas vezes o primeiro, xv, vezes o segundo, que é p, e o quadrado do segundo, ok? E esse bxv mais p mais c eu simplesmente copiei, certo? Então eu fiz só o desenvolvimento dos quadrados que tinha ali para a gente fazer, ok? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer aquela boa e velha distributiva que a gente já está acostumado a fazer também. Então, olha só como é que vai ficar. A vezes xv ao quadrado, que vai dar axv ao quadrado. Depois, a vezes menos 2xvp, que vai dar menos 2axvp, certo? E depois a vezes o p ao quadrado, que vai dar a vezes p ao quadrado, certo? Aqui também tem uma distributiva, ó, b vezes o xv, que vai dar bxv, b vezes o menos p, que vai dar b menos bp, certo? E o mais c eu copiei. Agora aqui tem outra distributiva, ó, a vezes xv ao quadrado, axv ao quadrado. A vezes duas vezes xvp vai ficar duas vezes axvp, certo? Depois tem outra, depois aqui, ó, a p ao quadrado vai ficar a p elevado ao quadrado, que eu até comi o quadrado ali também, certo? Aqui tem outra distributiva, b vezes xv, bxv, b vezes p, bp e copiei mais c, certo? Então, o que me restou? O que me sobrou aí? Uma equação enorme, que ela pode ser simplificada, né? Eu vou tirar, vou cancelar os termos semelhantes que tem aí dos dois lados, certo? Então, ó, esse axv ao quadrado aqui eu posso cancelar com esse axv ao quadrado aqui, certo? Posso cancelar eles ali. Não sei se vocês se lembram aí dessas partes de cancelar aí. Esse AP ao quadrado aqui, ó, eu também posso cancelar esse AP ao quadrado ali com este AP ao quadrado aqui, certo? Posso fazer esse cancelamento aí. E o BXV, ó, esse BXV aqui que tá mais, né, eu cancelo com esse outro mais XV ali, ok? Dá para me cancelar mais coisa ainda, deixa eu ver. Dá para cancelar o C também, né, ó. Se você cancelar esse C aqui com este C aqui do começo, você cancelou todos os termos semelhantes, tá? Lembrando que aí todos têm os sinais iguais, né? Se não fosse igual, a gente não pode cancelar. E aí a gente copia o que sobra. O que sobrou depois que a gente fez esse cancelamento aí? Menos 2axvp, certo? Tá aqui, ó. Esse que sobrou aqui. Aí esse outro que ficou desse lado aqui, ó, mais 2xaxvp, eu passo ele pro lado de lá, negativo. Então vai ficar menos 2axvp, certo? Eu passei isso aqui, ó, tem o sinal de igual, passei para esse lado, ok? Vou passar também, ó, esse menos bp pro lado de cá, positivo. Então vai ficar bp mais bp, né, ó. Desse lado aqui só sobrou esse bp, né? Porque esse 2axvp eu passei para lá, o resto que teve desse lado aqui eu cancelei, só sobrou bp. Coloquei ele aqui, certo? E aí esse menos bp que estava aqui, eu passei ele para cá, positivo. Desse lado aqui também cancelou tudo, a única coisa que sobrou foi o menos 2axvp, que eu coloquei ele aqui, e esse outro, né, que estava desse lado aqui, que eu passei ele para cá, certo? Então eu tenho menos 2axvp, menos 2axvp. Então, ao total, eu tenho menos 4axvp. E aqui desse lado eu tenho 1bp mais 1bp. Isso me dá 2bps, certo? Aí, olha só. Eu estou tentando descobrir o x do vértice. Então, eu vou isolar o xv. Xv vai ficar aqui e vai passar dividindo o a e o p, certo? Vai passar ele aí dividindo o a e o p, ok? Então tá ali, ó, passou dividindo aí o AP, certo?
Bom, o sinal de menos, né? Esse sinal de menos aqui, que está negativo aqui, ele passa junto, né? Esse sinal de menos, ele passa junto. Então, vai tornar toda a fração negativa, né? Toda a fração aí, ela vai ficar negativa também, certo? E, inclusive, também, esse 4 aqui, ele pode passar também, né? Ó, o 4... Vou até tirar daqui esse sinal e colocar ele aqui embaixo. Olha só, pronto. Ficou o x do vértice aqui, eu passei o menos 4AP. Menos 4AP dividindo, senão vai ficar difícil de entender, tá? Menos 4AP dividindo, aqui ficou o 2BP. E o x do vértice ficou ali, certo? Aí eu simplifico, né? Eu posso simplificar isso daí. Eu posso dividir isso daí para mim poder cancelar. Para eu poder cancelar tudo ali, eu posso dividir por 2, né, ó. Eu posso dividir por 2P. 2P. Vou dividir por 2P em cima e embaixo. Então, na hora que eu divido aqui a parte de cima por 2P, só me sobra o B. E na hora que eu divido a parte de baixo por 2P, fica 2A, né? Porque o P soma vai ficar 2P dividido por P, vai cancelar o P. Só sobra o 2 e o A, certo? Porque o A não tem termo semelhante, ele continua, certo? Então, a gente chegou aqui, ó, no bom e velho x do vértice. Uma fórmula do x do vértice. Então, um outro jeito, né, da gente achar o x do vértice é justamente fazer isso daqui, certo? Te botar, substituir lá os valores da nossa função do segundo grau aqui. Então, a gente tem o x, como que a gente faz para achar o y? Para obter a ordenada, né, que é o y do vértice, a gente calcula o valor da função no ponto do x do vértice. Quanto que vale o x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, a gente vai calcular o valor da função no ponto menos b sobre 2a. Então, o y do vértice vai ser o valor da função no ponto menos b sobre 2a. Aí eu venho aqui na função genérica, ó, e eu substituo o valor de menos b sobre 2a no x. Então, vai ficar a vezes menos b sobre 2a ao quadrado mais b vezes menos b sobre 2a mais c, certo? Aí isso dali é uma multiplicação de potência, né? Ó, menos b sobre 2a vezes menos b sobre 2a vai dar mais b ao quadrado sobre 4a, né? Ó, tem que escrever tudo porque senão tem gente aí que não vai entender nada, né? Ó, menos b sobre 2a vezes menos b sobre 2a. Multiplicação de fração, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais b ao quadrado, né? Ó, b vezes b dá b ao quadrado. 2a vezes 2a dá 4a ao quadrado, certo? Então, por isso que isso aqui, o desenvolvimento disso aqui ficou a vezes b ao quadrado sobre 4a. Mais b vezes menos b sobre 2a. Então, ó, de novo, a gente faz uma multiplicação de fração, né? Ó, então, vai ser b sobre 1 vezes menos b sobre menos 2a, certo? Esse menos aqui não tem, ok? Então, menos com mais, né? Essa fração é positiva, essa daqui é negativa, então vai dar menos. b vezes b, b ao quadrado. 1 vezes 2a dá 2a, certo? Então, ficou menos b ao quadrado sobre 2a mais c, né, ó, que é o valor do termo independente da forma genérica da função, ok? Bom, senhores, depois disso a gente pode fazer algumas simplificações. Você pode simplificar pelo fato de ser uma multiplicação este a com um dos a's que tem aqui, ó. Aqui tem a elevado ao quadrado. A elevado ao quadrado é a vezes a. Então, você cancelou um dos a's, né, ó, daqui do quadrado, sobrou outro. Então, esse que sobrou é o que ficou aqui, é o que vai ficar aqui embaixo, certo? b quadrado lá em cima, menos b ao quadrado sobre 2a mais c, que aqui não dá para fazer nada. Só dá para simplificar ali. Agora, aqui a gente tem que recair no bom e velho mínimo múltiplo comum, né? O mínimo múltiplo comum entre 4a e o 2a é o 4a. Aí, você faz o bom e velho MMC, né? 4a dividido por 4a dá 1. 1 vezes b ao quadrado, b ao quadrado. 4a dividido por 2a dá 2a, né?
Dá 2A não, desculpa, dá 2, porque A dividido por A dá 1, 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar menos 2B ao quadrado, né? O menos você considera o sinal ali, certo? E depois 4A vezes 1, né? Ó, aqui no C também a gente transforma ele em fração, tem 1. 4A vezes 1 dá 4A, 4A vezes C, 4AC, certo? Então a gente ficou nisso daqui. Aqui eu tenho 1b quadrado menos 2b quadrado. Então eu fico devendo 1b quadrado, né? Tinha 1b quadrado menos 2b quadrado. Vai me dar menos b quadrado, certo? Mais 4ac, né? Que esse sinal aqui, inclusive, é de mais. Mais 4ac. Ó, isso daqui é mais, ok? O sinal que manteve aqui continua mantendo aqui também, certo? Então, se você for uma pessoa observadora, você vai ver que isso daqui é exatamente o valor do delta, né? Lembra lá o delta da fórmula de Bhaskara? Qual que é o valor do delta? B quadrado menos 4ac, não é? Só que tem esse menos aqui na frente. Então, esse menos vai tornar toda a fração negativa. Então, vai ficar menos delta sobre 4a, certo? Então, portanto, o y do vértice é menos delta sobre 4a. E o x do vértice é menos b sobre 2a. Ok? Uma outra forma que a gente tem aí de achar o x e o y do vértice. Portanto, as coordenadas do vértice, né? xv e yv da parábola correspondente à função quadrática do tipo f de x, ax quadrado mais bx mais c são menos b sobre 2a, né, que a gente vai descobrir o valor do x do vértice, e o menos delta sobre 4a, que a gente vai descobrir o valor do y do vértice, em que o delta é aquele delta lá da fórmula de Bhaskara, b2 menos 4ac, certo? E o que isso representa na função quadrática? Ó? Na função do tipo f de x, ax quadrado mais bx mais c, em que o x do vértice é a abscissa, né, do vértice, é o x lá do par ordenado, a gente vai ter o seguinte. Quando a é maior do que zero, então a função f é decrescente para o x menor que o x do vértice e crescente para o x maior ou igual que o x do vértice, certo? Olha só, aqui a gente tem uma parábola crescente, né, uma parábola com a virada para baixo, né, porque a concavidade com A maior do que zero, porque a concavidade está virada para cima, certo? Aí a gente tem aqui o ponto, que é o vértice. Aí a gente tem aqui o eixo de simetria. Deste lado direito aqui, ó, que é para o x maior que o x do vértice, o que está acontecendo com a função? Ela é crescente, né? Ó, x maior que o x do vértice, ela é crescente. Para a esquerda, para o x menor do que o x do vértice, ela é decrescente. Ó, ela vem decrescente, tá aqui. F é decrescente para o x menor que o x do vértice e F é crescente para x maior que o x do vértice. E quando a gente tiver um outro caso, quando A é menor do que zero, então F é crescente para o x menor que o x do vértice e decrescente para x maior que o x do vértice, né? Pode ser menor ou igual ou maior ou igual, ok? Então, a gente tem aqui uma parábola decrescente, ó, com a concavidade virada para baixo, certo? E aí, a gente tem aqui o valor do vértice, né? O eixo de simetria. Valores à direita do vértice aqui, ó, que é para o x maior que o x do vértice, ela é decrescente, ó. X maior que o x do vértice, a parábola decrescente. E para o x à esquerda, que são os x menores do que o x do vértice, ela é crescente. Ó. Ela começa daqui, cresce, inflexiona, decresce. Certo? Muito importante a gente entender aí esses conceitos, né? E ver o que essas coisas acontecem com a função, né? A gente começa a descobrir todas essas coisas, o que é x do vértice, o que o A, B e o C faz com a função, para poder esboçar o gráfico mais fácil, né? Então agora a gente já sabe a fórmula, né, ó, tá aqui, para encontrar o x do vértice e o y do vértice. Então agora vai ficar mais fácil ainda a gente conseguir esboçar o gráfico de uma função do segundo grau, né? Porque agora a gente não precisa mais
ficar desenhando aquela tabela. Agora a gente já tem todas as informações possíveis para a gente conseguir esboçar um gráfico de uma função do segundo grau.